Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do nosso Senhor Jesus encha o seu coração e a sua casa neste exato momento. Você não chegou aqui por acaso. O Espírito Santo viu o que está acontecendo aí dentro de você. Conhece os seus pensamentos mais profundos, sabe da sua luta, do seu cansaço, das suas dúvidas, e por amor, Ele te trouxe até esta oração da manhã. Hoje nós vamos falar e orar sobre algo muito sério, muito profundo e ao mesmo tempo cheio de esperança. Vamos falar sobre a porta aberta de Deus, sobre a oportunidade que Ele está te dando hoje, sobre a urgência de não deixar para depois aquilo que é para ser resolvido agora. Esta não é apenas mais uma oração, é um convite que vem do céu para o seu coração. Eu quero pedir uma coisa já no começo. Fique comigo até o fim. Não saia pela metade. Tem momentos nesta oração que o Espírito Santo vai te tocar de uma forma diferente. Vamos ter um momento de cura interior, um momento de perdão, um momento de entrega da vida a Jesus, um momento de intercessão pela sua família, pela sua saúde, pelas suas finanças e pela sua vida espiritual. Então fique até o final, porque Deus vai trabalhar em cada parte. Se você puder, escreva aí nos comentários: eu estou aqui, Senhor, e eu não quero mais adiar a tua vontade. Escreve com fé. Quando você escreve, você está declarando diante de Deus e também está rompendo o silêncio espiritual que muitas vezes te prende. E antes de começarmos a reflexão, se este é o seu primeiro dia aqui com a gente, eu quero te acolher com muito carinho. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Se você diz assim: eu quero caminhada de fé, quero oração todos os dias, eu preciso estar mais perto de Deus, então se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você entra nesta corrente diária de oração da manhã. E sempre que uma oração for ao ar, você será lembrado, porque há uma cobertura de oração sobre você. Agora respira fundo, se for possível, feche os seus olhos por alguns instantes e peça assim, em pensamento: Espírito Santo, fala comigo nesta oração, desperta a minha fé e não me deixa continuar como eu estou. Meu irmão e minha irmã, uma das maiores ilusões do ser humano é acreditar que sempre haverá tempo. A gente cresce ouvindo frases como: mais tarde eu resolvo, amanhã eu vejo isso, depois eu ligo, um dia eu peço perdão, um dia eu me acerto com Deus, um dia eu mudo de vida. E assim os dias vão passando, as semanas viram meses, os meses viram anos, e quando a pessoa percebe, muita coisa foi perdida pelo caminho. Na vida comum, isso já traz consequências. Quantas pessoas deixaram para depois uma conversa importante com o pai ou a mãe, acharam que teriam mais tempo e de repente a morte chegou sem avisar? Quantos casamentos foram se esfriando pouco a pouco, porque alguém disse: depois eu mudo, depois eu dou mais atenção, depois eu paro de agir assim. E quando tentou consertar, a porta do coração do outro já estava fechada. Não é diferente na vida espiritual. Há algo que Deus colocou muito forte no meu coração para te dizer hoje. Não brinque com o tempo da graça. Não trate como comum aquilo que é santo. Não empurre com a barriga o chamado de Deus, porque há portas que Ele abre, mas também há portas que um dia serão fechadas. A Bíblia nos mostra isso de forma muito clara na história de Noé. Durante anos e anos, Noé construiu a arca obedecendo a Deus. Enquanto ele trabalhava, ele também pregava. Ele avisava as pessoas sobre o que estava por vir. Mas as pessoas olhavam para o céu e diziam: nunca choveu, não vai acontecer nada. Elas riam, zombavam, viviam como se nada fosse mudar. Até que um dia, as primeiras gotas começaram a cair.
Aquilo que ninguém acreditava começou a acontecer diante dos olhos de todos. A chuva aumentou, os rios começaram a transbordar, as águas subiram e a arca começou a se erguer sobre as águas. Então, desesperadas, as pessoas correram, gritaram, bateram, queriam entrar onde antes haviam desprezado. Mas a Bíblia diz que foi o próprio Deus quem fechou a porta da arca por fora. Eu imagino os gritos do lado de fora, as lágrimas, o desespero, as mãos batendo na madeira, as promessas de mudança, as tentativas de negociação. Mas o tempo da oportunidade havia passado. A porta que estava aberta por tanto tempo, agora estava fechada. E por que essa história está na Bíblia? Não é para te colocar medo de um jeito vazio, é para te mostrar que a graça é um presente, é um tempo de oportunidade. É uma porta aberta, mas que não ficará assim para sempre. Há um limite para ignorar a voz de Deus. Aí há um limite para empurrar para depois aquilo que ele está pedindo hoje. Jesus também falou sobre portas. Em um momento ele disse: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Isso mostra o quanto Deus está com o coração aberto, com os braços estendidos, pronto para ouvir, pronto para acolher, pronto para perdoar, pronto para salvar. Mas em outro momento, Jesus falou de um cenário bem diferente. Ele mostrou um tempo em que as pessoas bateriam na porta, mas ela já não seria aberta. O Evangelho de Lucas nos conta que alguém perguntou a Jesus: Senhor, são poucos os que serão salvos? E a resposta de Jesus foi forte. Ele disse que devemos nos esforçar para entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. Ele falou de um momento em que o dono da casa se levanta, fecha a porta, e aqueles que ficaram do lado de fora começam a bater e dizer: Senhor, abre para nós. E a resposta é: eu não os conheço. Perceba isso. Não eram pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Eram pessoas que diziam: nós comemos e bebemos na tua presença. Ouvimos os teus ensinos. Ou seja, eram pessoas que tiveram contato com a mensagem, que um dia se emocionaram, que um dia sentiram algo, que um dia talvez até choraram em uma oração, mas nunca decidiram de verdade entregar o coração, nunca deram a Deus o lugar que ele merece, nunca abandonaram a vida de pecado, nunca se renderam por completo. Talvez essa palavra hoje esteja entrando na sua alma como uma espada suave, cortando aquilo que precisa ser cortado, despertando aquilo que estava adormecido. Talvez você esteja ouvindo e pensando: é como se Deus estivesse falando comigo pelo nome. É exatamente assim. Ele está te chamando pelo nome, te lembrando que há uma porta aberta, mas que é preciso entrar enquanto é tempo. Não estou dizendo isso para colocar um peso insuportável sobre você, nem para te empurrar para um medo doentio. Estou te dizendo porque Deus te ama e não quer que você viva longe dele. Ele não quer que você perca a paz, a salvação, a restauração que ele preparou para a sua vida. Ele não quer que você continue carregando mágoas, culpas, pecados escondidos, feridas antigas que só aumentam com o tempo. Quantas vezes você já sentiu que precisava mudar alguma coisa e disse: eu sei que preciso perdoar, mas ainda não é o momento. Eu sei que preciso deixar esse pecado, mas vou fazer isso depois. Eu sei que preciso me reconciliar com Deus, mas quando eu estiver mais velho, mais tranquilo, com menos problemas, eu faço isso. Meu irmão, minha irmã, o amanhã não nos pertence. Nem o próximo minuto está garantido. A única coisa que temos é o hoje, este exato momento em que você está ouvindo esta oração. Deus está usando esta manhã para te chamar de volta. Ele está dizendo claramente ao seu coração:
Pare de adiar a decisão mais importante da sua vida. Pare de empurrar para depois o arrependimento, o perdão, a reconciliação, a mudança de direção. Se essa palavra está falando com você, escreva nos comentários: hoje eu escolho entrar pela porta que Deus está abrindo. Esse ato simples de escrever é como uma chave espiritual. Você está se posicionando, está dizendo para Deus e para você mesmo: eu não vou mais adiar. A Bíblia também traz a parábola das 10 virgens. 10 moças estavam esperando o noivo para uma grande festa de casamento. 5 delas eram prudentes e levaram azeite de reserva para suas lâmpadas. As outras 5 eram descuidadas e levaram apenas o suficiente para aquele momento. Na cabeça delas, o noivo chegaria rápido, tudo seria simples, não seria necessário se preparar tanto. Mas o tempo foi passando, o noivo demorou, todas acabaram cochilando. À meia-noite houve um grito anunciando a chegada do noivo. As prudentes prepararam suas lâmpadas com o azeite extra. As imprudentes perceberam, tarde demais, que as suas lâmpadas estavam se apagando. Foram correr atrás do que deveriam ter feito antes. Quando finalmente tentaram entrar, a porta da festa já estava fechada. E a resposta que ouviram foi: eu não as conheço. Essa parábola mostra exatamente o que acontece quando a gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo para se acertar com Deus, para voltar para a presença dele, para obedecer aquilo que ele já revelou. As 5 prudentes representam aqueles que levam a vida espiritual a sério, que buscam Deus hoje, que se alimentam da palavra, que oram, que se arrependem quando erram, que não brincam com o pecado. As outras 5 representam aqueles que vivem em cima do muro, que até gostam de ouvir uma oração, que até se emocionam, mas não tomam decisões concretas, não rompem com aquilo que sabe que não agrada a Deus, não se rendem de verdade, e quando o noivo chega não há mais tempo de improvisar fé, de improvisar arrependimento, de improvisar relacionamento. Talvez hoje você esteja se enxergando nessas histórias. Talvez você perceba que já adiou demais. Talvez você tenha se acostumado a dizer: eu sou assim mesmo, um dia eu mudo. Talvez você tenha usado a frase: Deus sabe como eu sou. E sim, Ele sabe. Ele conhece seus traumas, sua história, suas dores, tudo o que fizeram com você. Mas Ele também sabe o que você tem feito com o que Ele te mostrou. Deus não está te chamando hoje para te humilhar. Ele está te chamando para te salvar. Ele não está te apontando o dedo para te destruir. Ele está te oferecendo a mão para te levantar. O tempo da graça é exatamente isso. Deus nos dando uma oportunidade que não merecemos, um convite que não ganhamos por mérito, uma porta aberta que não foi paga por nós, mas pelo sangue de Jesus na cruz. É por isso que a Bíblia diz que não devemos nos orgulhar do dia de amanhã, porque não sabemos o que o dia trará. A única postura sábia é ouvir a voz de Deus hoje, responder hoje, se arrepender hoje, perdoar hoje, voltar hoje, entregar hoje a vida a Jesus. Talvez você carregue uma mágoa antiga no coração. Talvez alguém te feriu de uma forma que até hoje te dói lembrar. Talvez um relacionamento terminou de forma injusta, talvez alguém te traiu, falou mal de você, te abandonou no momento em que você mais precisava. Tudo isso é real, a dor é real, o choro foi real. Mas guardar essa mágoa, alimentar esse rancor, manter esse sentimento dentro do peito é como tomar veneno todos os dias esperando que a outra pessoa morra. Deus hoje está te chamando a perdoar. Não porque o que te fizeram foi certo, não porque a pessoa merece, mas porque você precisa ser livre.
Perdão não é esquecer tudo de uma hora para outra, não é sentir tudo bonito de repente. Perdão é escolher colocar essa situação nas mãos de Deus, renunciar ao desejo de vingança, parar de alimentar pensamentos de ódio e pedir para que o Espírito Santo limpe aquilo que você não consegue limpar sozinho. Talvez você diga: eu não consigo perdoar, e eu te respondo. Então diga isso para Deus e peça ajuda. Fale com Ele assim: Senhor, a minha vontade é ver essa pessoa sofrendo, mas eu sei que isso não vem de ti. Eu não quero ficar preso a esse sentimento. Me ajuda a perdoar, me ajuda a soltar essa pessoa da prisão que eu criei no meu coração. Você não está fingindo, você está confessando a sua fraqueza e pedindo graça. Pode ser também que o que esteja te prendendo não seja apenas a mágoa, mas um pecado que você tem escondido, algo que você faz, pensa ou alimenta que você sabe que não agrada a Deus, mas que você vem empurrando com desculpas. Talvez seja um relacionamento fora da vontade de Deus, um vício, uma prática escondida, uma vida dupla, mentiras, desonestidade, pensamentos que você alimenta secretamente. O pecado não confessado é como um peso que vai consumindo a alma aos poucos. Por fora, a pessoa segue a rotina, posta fotos, sorri em público, trabalha, conversa, participa de coisas normais. Por dentro, porém, há um cansaço, uma sensação de sujeira, uma culpa que não passa, uma voz constante dizendo: você não presta, não adianta tentar, Deus não vai te ouvir. Mas isso é uma mentira do inimigo. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Perceba essas duas palavras, fiel e justo. Deus é fiel porque Ele cumpre o que prometeu. Ele é justo porque o preço do seu pecado já foi pago por Jesus na cruz. Quando você se arrepende de verdade, quando você confessa, quando você decide desistir daquela prática, Deus não faz vista grossa. Ele aplica sobre a sua vida o que Cristo já conquistou. Confessar não é apenas informar a Deus, Ele já sabe. Confessar é concordar com Ele. É chamar o pecado pelo nome, sem suavizar, sem colocar a culpa nos outros, sem justificar. É dizer: eu pequei, eu errei, eu fiz o que não agrada ao Senhor e eu não quero mais viver assim. Quando essa sinceridade entra, a graça começa a agir de forma profunda. Talvez neste momento o Espírito Santo esteja te lembrando de pessoas, de situações, de decisões, de áreas da sua vida que precisam ser colocadas diante de Deus hoje. Não guarde. Não empurre de novo para depois, não desligue essa oração fingindo que nada aconteceu aí dentro. Deus te ama demais para te deixar confortável estando afastado dele. Se você está percebendo que esta palavra é para você, escreva assim nos comentários: hoje eu volto para Deus de todo o meu coração. Isso não é apenas um comentário, é uma declaração espiritual. É como se você estivesse assinando uma decisão diante do céu. Agora eu quero orar com você. Se for possível, coloque a mão sobre o seu coração. Se estiver em um ambiente tranquilo, feche os seus olhos. Se estiver no trabalho, no ônibus, no carro, apenas se concentre em Deus do jeito que você puder. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós nos colocamos na Tua presença. Não queremos apenas ouvir uma mensagem bonita. Não queremos apenas mais uma oração. Nós queremos encontro real com o Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos ser confrontados, curados, restaurados, fortalecidos. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado pelo ar que respiramos, pelo alimento, pelo teto, pela cama onde dormimos. Obrigado porque, mesmo quando não percebemos, o Senhor tem nos sustentado. Quantos
Livramentos nós já tivemos e nem sabemos. Quantas vezes o Senhor nos guardou de acidentes, de decisões erradas, de armadilhas do inimigo. Hoje, Pai, nós reconhecemos que muitas vezes tratamos o tempo da graça como se fosse algo comum. Adiamos aquilo que o Senhor pediu para fazer agora. Disfarçamos nossa desobediência, chamando de falta de tempo, de cansaço, de fase difícil. Quantas vezes ouvimos a Tua voz chamando, e mesmo assim continuamos nos escondendo. Perdoa, Senhor. Perdoa quando dissemos, mais tarde eu oro, depois eu mudo, um dia eu perdoo, um dia eu volto para a Tua presença. Perdoa a nossa dureza de coração, o nosso orgulho, a nossa mania de achar que controlamos o tempo. Hoje nós reconhecemos, a vida é como um vapor que aparece por um instante e logo se dissipa. Não queremos mais viver longe da Tua vontade. Pai, eu oro por este irmão e esta irmã que estão orando comigo agora. O Senhor conhece a história de cada um. O Senhor sabe onde essa pessoa foi ferida, traída, humilhada. O Senhor sabe dos abandonos, das injustiças, das palavras duras que ela ouviu, das decepções que marcaram a alma dela. O Senhor conhece as lágrimas escondidas, aqueles momentos em que ela chorou sozinha, sem ter com quem desabafar. Eu te peço, Espírito Santo, entra agora nessas memórias que ainda doem, passa com o teu bálsamo, cicatriza essas feridas profundas, tira o peso da mágoa que virou um fardo pesado, arranca a raiz de amargura que está contaminando o coração e os relacionamentos, ajuda essa pessoa a perdoar de verdade. Não porque o que fizeram foi justo, mas porque o perdão é o caminho da liberdade. Se você lembra de alguém agora que te feriu, fale baixinho o nome dessa pessoa diante de Deus. Entregue essa pessoa nas mãos do Senhor. Diga em oração sincera, Senhor, eu coloco essa vida nas tuas mãos. Eu escolho perdoar, mesmo sem sentir ainda. Eu renuncio ao desejo de vingança. Eu não quero mais ficar preso a esse passado. Faça isso pela fé. O Espírito Santo está te ajudando. Pai, eu oro também por aqueles que estão vivendo em pecado escondido e que hoje o Senhor está trazendo à luz, não para expor, não para envergonhar, mas para libertar. O Senhor sabe dos hábitos que essa pessoa tem repetido e que a afastam da tua presença. O Senhor sabe daquilo que ela faz quando ninguém vê, dos pensamentos que ela alimenta, das conversas, dos lugares, dos conteúdos que enfraquecem a vida espiritual. Nós confessamos, Senhor, que sozinhos não conseguimos vencer certos pecados. Confessamos que, em muitos momentos, escolhemos o prazer momentâneo em vez da tua vontade. Assumimos o nosso erro. Não queremos mais justificar nem colocar a culpa nos outros, nem usar as nossas feridas como desculpa para continuar pecando. Espírito Santo, dá a esta pessoa um coração quebrantado. Que ela não tenha medo de abrir a vida diante de ti, porque o Senhor já conhece tudo. Que ela perceba que o único lugar seguro para confessar é a tua presença. Que a partir de hoje haja mudança de rota, mudança de prática, mudança de mente. Que a tua graça entre onde a força humana nunca conseguiu entrar. Senhor, eu oro por aqueles que estão afastados, que um dia caminharam contigo, que um dia tiveram alegria em estar na tua casa, que um dia sentiam prazer em ler a palavra, em cantar, em orar, mas que foram se esfriando aos poucos, foram deixando a oração, foram deixando a comunhão, foram abrindo brechas, até que, quando perceberam, se viram longe. Hoje o Senhor está chamando de volta. Como um pai que vê o filho voltando de longe, o Senhor corre ao encontro, abraça, coloca sandálias nos pés, veste uma nova roupa, coloca um anel de aliança. Não há humilhação no teu abraço, há restauração.
Mostra para essa pessoa que ainda dá tempo, que o coração dela ainda pode ser aquecido pela tua presença, que o altar interior ainda pode ser reacendido. Se você se identifica com isso, diga em oração: Senhor, eu quero voltar, eu não quero mais viver distante da tua presença. Restaura em mim a alegria da salvação. Restaura o desejo de orar, de te buscar, de ler a tua palavra. Eu não quero apenas lembrar do que vivi contigo no passado. Eu quero viver algo novo a partir de hoje. Pai, nesta manhã eu também coloco diante de ti as áreas práticas da vida desse irmão e dessa irmã, porque o Senhor se importa com tudo. Eu oro pela família. Entra nas casas em que há discussões constantes, frieza, silêncio pesado, falta de diálogo. Toca nos casamentos que estão por um fio, nos relacionamentos entre pais e filhos que foram quebrados, nas famílias divididas por orgulho, por mal entendidos, por palavras mal resolvidas. Que o teu Espírito comece a gerar reconciliação. Dá coragem para essa pessoa mandar uma mensagem de perdão, fazer uma ligação, pedir desculpa, reconhecer o próprio erro, que o orgulho caia por terra, que a dureza do coração seja quebrada, que portas de relacionamento que estavam fechadas há anos comecem a se mover. Onde não houver mais como voltar atrás, Senhor, que pelo menos haja cura interior, libertação, paz na alma. Eu oro também pela área financeira. Tu sabes, Senhor, quantas pessoas estão apertadas, endividadas, preocupadas, sem saber como pagar contas, como honrar compromissos. Tu sabes de quem está desempregado, de quem está vendendo o que tem para sobreviver, de quem está tentando empreender, de quem está cansado de lutar e não vê resultado. Abre portas de trabalho, meu Deus. Dá ideias criativas, oportunidades que venham do Senhor. Livra de caminhos fáceis que levam para a destruição e para o pecado. Ensina essa pessoa a administrar melhor o que recebe, a ser fiel, a não agir com impulsividade. Tira toda a ansiedade que impede de ouvir a tua direção. Dá provisão diária, pão de cada dia, alívio nessa área. Pai, eu oro também pela saúde. Tu sabes, Senhor, desta pessoa que está com dor no corpo, lutando contra enfermidades, convivendo com diagnósticos humanos que assustam. Há pessoas aqui com doenças emocionais, crises de ansiedade, depressão, insônia, pensamentos de desistência. Há outros com nódulos, tumores, dores crônicas, problemas no coração, nos pulmões, nos ossos, nas articulações. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor passe agora com cura, que a tua presença invada este corpo, que aquilo que a medicina não consegue explicar seja tocado pela tua mão. Usa também os médicos, os remédios, mas que tudo esteja debaixo da tua autoridade, onde houver opressão espiritual por trás de sintomas, que caia por terra, que essa pessoa sinta alívio, conforto, renovação de forças, paz na mente. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero fazer com você uma oração muito importante. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida a Jesus de verdade. Talvez você até creia em Deus, até goste de ouvir orações, mas nunca tomou uma decisão clara de dizer: Jesus, tu és o meu Senhor e Salvador. Ou talvez você já orou um dia, mas sabe que se perdeu pelo caminho e hoje quer recomeçar. Se esse é o seu caso, eu vou te convidar a repetir comigo, com fé, com sinceridade, com o coração aberto. Não é uma fórmula mágica, é um ato de fé, uma resposta àquilo que Deus está falando hoje com você. Se puder, coloque a mão sobre o coração e ore assim, em voz baixa ou apenas em pensamento, mas com sinceridade total. Senhor Jesus, nesta manhã eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço que tenho adiado a decisão mais importante da minha vida.
Eu não quero mais esperar. Eu não quero mais viver longe da tua presença. Eu creio que tu morreste na cruz pelos meus pecados e que ressuscitaste para me dar uma nova vida. Eu confesso os meus erros, as minhas falhas, os meus pecados. Eu não quero mais me esconder. Eu entrego o meu coração nas tuas mãos. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Guia os meus passos, transforma a minha história, restaura aquilo que foi quebrado dentro de mim. Eu te entrego a minha vida. Jesus, amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por cada pessoa que fez essa oração agora. Tu vês o coração, vês as lágrimas, vês o arrependimento sincero. Eu peço que o teu Espírito Santo cele esta decisão. Que nada nem ninguém roube o que o Senhor começou neste momento. Guarda esta vida de ataques do inimigo, fortalece a fé, cerca com pessoas certas, com conteúdo que edifica, com ambiente saudável. Que esta manhã seja um marco espiritual. Que daqui para frente haja um antes e um depois. Que esta pessoa perceba que a porta ainda está aberta, que o Senhor a recebeu, que o perdão foi liberado, que o sangue de Jesus a purificou, que toda acusação do inimigo caia por terra, que toda voz de condenação, de culpa exagerada, de desespero seja calada agora, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, se você orou entregando a sua vida a Jesus ou voltando para Ele, escreva nos comentários: hoje eu entreguei minha vida a Cristo ou hoje eu voltei para Jesus. Isso vai fortalecer você e ainda vai encorajar outras pessoas que lerem. Quando alguém vê esse tipo de declaração, algo é despertado também no coração dela. Pai, para encerrar esta oração, eu quero consagrar este dia nas tuas mãos, que quem está ouvindo agora seja guardado ao sair de casa, ao dirigir, ao pegar transporte, ao trabalhar, ao estudar, ao cuidar da família. Que o Senhor livre de acidentes, de assaltos, de tragédias, de armadilhas escondidas. Coloca um anjo do Senhor acampado ao redor. Que este dia seja um dia de decisões certas. Que esta palavra não se perca. Que não seja apenas algo que a pessoa sentiu agora e depois esqueceu. Espírito Santo, relembra esta mensagem ao longo do dia. Quando vier a tentação de adiar algo, que essa pessoa lembre: eu não sei o que o amanhã trará, mas hoje eu posso obedecer. Nós consagramos esta manhã, este dia, esta semana e esta nova fase da vida nas tuas mãos. Que a tua vontade seja feita e que o teu nome seja glorificado em tudo. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém e graças a Deus. Se esta oração falou com você, escreva aí: Deus falou comigo hoje. Isso ajuda outras pessoas a perceberem que não estão sozinhas. E se puder, compartilhe esta oração com alguém. Talvez exista uma pessoa que está afastada de Deus, adiando decisões importantes, carregando mágoas, achando que ainda tem muito tempo. Deus quer usar você como um canal para alcançar essa vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele te dê coragem para viver hoje o que você vinha empurrando para amanhã. Lembre sempre, a porta está aberta agora. Entre, permaneça e caminhe com Jesus de todo o coração.